apresentando um pouquinho sobre os nossos palestrantes, sobre a empresa. Eles vieram aqui para agregar muito no nosso evento. A DP6, ela é uma empresa de consultoria de inteligência e performance em marketing. A gente trouxe aqui para falar com vocês a Bianca, que ela é consultora sênior de engenharia de dados. E nós trouxemos também o José Roberto, que ele é consultor de análise de negócios pleno. Se vocês tiverem alguma dúvida para perguntar para eles, podem ir mandando na aba QA, conforme a Vicky falou. Eles vão respondendo tudo no final da apresentação, a gente vai falando com eles, então podem mandando, não se esqueçam de sempre participar e sempre estar ativo, que isso é algo que vai agregar muito tanto para vocês, quanto para a gente, quanto para eles, para a empresa. Então, fiquem à vontade aí, Bianca, José, quando vocês quiserem, tá? Beleza, obrigada pelo convite. Então, bora lá, gente. Então, primeiramente, bom dia aí. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente poder começar, então. Caju, você começa? Sim. Às vezes, aqui no DP6 me chamam de Caju, tá bom, pessoal? Então, às vezes, desculpa. vocês vão ouvir o pessoal me chamar de Caju, e quando eles falarem, sou eu, mas eu talvez sou conhecida como Bianca. Mas beleza, bem-vindos ao DP6. Como já foi apresentado muito bem, a DP6 é uma empresa de marketing digital, que é uma consultoria, então atua bastante em ajudar clientes, negócios, a melhorarem cada vez mais as campanhas de marketing que eles realizam e tudo mais. Então, para vocês saberem, a gente vai começar falando um pouquinho mais sobre a DP6. Então, a gente vai passar um pouquinho sobre os nossos clientes, bem rápido essa parte, só para vocês entenderem realmente sobre a nossa empresa. Dar uma introdução basiquinha para a gente falar um pouquinho de marketing digital, porque que há uma evidência grande no mercado dessa área. Daí a gente vai entrar realmente no corpo da apresentação, que é falar um pouquinho sobre as áreas de conhecimentos que a gente tem aqui dentro, como foi falado, eu não sou da mesma área do José, então a gente vai dar a nossa visão sobre os problemas pensando em cada área. Então, vai entrando nas soluções DP6 e daí um pouquinho mais a Thaís vai trazer sobre a DP6 em si, a nossa cultura e tudo mais, certo? Então, vamos começar. Então, sobre a DP6, a gente é uma consultoria. Então, a gente tenta trazer inteligência e performance digital para os nossos clientes, pensando em otimizar resultados de marketing e negócio, porque o marketing também precisa de inteligência para ele cada vez mais encontrar as pessoas que estão precisando daquele produto, daquele serviço, então, pessoas qualificadas, e não só as pessoas que vão olhar para aquele ad e falar, tá, não precisa disso. Por exemplo, você falar para uma pessoa que mora, por exemplo, em um hotel ou está viajando sobre aspirador de pó, que é a casa dela, ela não quer nem pensar naquele aspirador de pó naquele momento, ela quer pensar na viagem dela, né? Então, qual que é o melhor momento para a gente falar isso, que a gente vai ajudar os nossos clientes a chegar nessa inteligência além. E para isso a gente usa principalmente dados, porque dados são a base de tudo que a gente faz, então a gente precisa de dados de quem são as pessoas, quais são os interesses delas, e o que o cliente em si pode oferecer que vai agregar para aquela pessoa. Então, muito pensando na engenharia de dados, como que a gente cruza tudo aquilo, pensando em Business Analytics, né, análise de analytics de negócios, para entender um pouquinho mais o que o cliente quer, o que os usuários querem, o que a gente pode fazer com tudo isso, e a performance em si, garantir que a gente está usando o máximo possível que a gente pode daquele cliente, o máximo possível que a gente pode daqueles dados. A gente tem aí uns quase 14 anos de mercado, então a gente entende do que a gente está falando e a gente com certeza consegue ajudar os nossos clientes, tá? E além do mais, a gente é parceiro do Google, Salesforce e Oracle, então a gente é uma empresa agnóstica, a gente constrói soluções que são muito para os nossos clientes, específico para eles e pensando em qual ferramenta eles estão usando. E falando um pouquinho mais sobre os nossos clientes,
Os nossos clientes são empresas grandes. Geralmente, quem chega para a gente, elas estão com objetivos muito complexos que elas precisam do olhar de fora. A gente vai trabalhar junto com a área de marketing deles, a gente não vai substituir a área de marketing, a gente vai trabalhar junto para descobrir oportunidades, descobrir possibilidades. Então, a gente busca diversos desafios diferentes tentando otimizar isso. Então, a gente tem clientes, por exemplo, como Itaú, Whirlpool, Samsung, Bradesco, que todos eles estão pensando em como ir além. O que eu posso fazer mais para ativar e achar esse pessoal? E, antes da gente começar realmente a entrar no assunto, quem que são os palestrantes de hoje, né? Eu e o José. Eu tenho 7 anos de experiência com marketing digital, chegando quase nos 8. Mas, como eu falei, na parte de engenharia, então eu conheço muito bem sobre os dados, como que eu consigo cruzar, como que eu não consigo cruzar, quais são as possibilidades. E daí, a minha experiência de estudo mais recente, eu fiz um MBA lá na FGV para entender cada vez mais a ciência de dados, né, que é uma área que vem chegando e que a gente tem, inclusive, aqui na DPCs também. E eu sou engenheira de dados aqui na DPCs. Boa. Eu sou o José Roberto, trabalho aqui com a Bianca também na DP6. Eu tenho 8 anos de experiência com marketing digital. Antes da DP6 eu trabalhei muito na área de mídia, né, onde tive o primeiro contato ali com Analytics, e aí eu vim para a DP6. Sou consultor de Business Analytics aqui, e aí sou certificado também aqui pelo Google, Salesforce, alguns dos principais parceiros da DP6, né, para a gente poder oferecer ali essas soluções mais personalizadas. Enfim, dentro do Google, do Salesforce, a gente tem uma miríade enorme ali de soluções, né, e aí eu sou certificado em algumas específicas ali, mais voltadas para essa parte de gestão de negócio, gestão de audiências mesmo. E é isso aí. Vamos seguir aqui, gente. Beleza, então vou dar um pouquinho mais do contexto de por que usar marketing, por que o marketing digital está tão evidente. E a gente começa falando que data é quase literalmente o novo óleo, né? Então, como vocês podem ver aqui nesses dados levantados, em 2010, as maiores empresas ali, pensando em valor de mercado, tinha bastante relacionado a petróleo. Então, tem a PetroChina, tem ali a China, a Petrobras e até o Royal Dutch Shell. Então, tudo isso pensando em comunicação, pensando em jornada, o que motiva, o que leva as pessoas adiante, que era pegar o carro e conversar com pessoas e ir além. Mas hoje em dia, em 2020, tudo já virou empresa de tecnologia. Então, a Apple, Microsoft, a Amazon, todas elas se consolidam no mercado como empresas de tecnologia que trazem soluções para o ambiente digital, que é um ambiente muito dinâmico que está chegando. E, hoje em dia, agora é isso que move a gente, na verdade. Não é tanto o carro que leva a gente para os lugares, mas sim a tecnologia que consegue conectar a gente mesmo estando longe, como é até o objetivo do que a gente está fazendo agora. E especificamente no marketing digital, a quantidade de dados, diferentes formatos, é muito grande e complexa. Aqui a gente tem um estudo levantado sobre a quantidade de ferramentas que existe para o mundo de marketing digital, que levanta que existem mais de 8.000 soluções. Então, fazer sentido nesse mundo um pouquinho mais complexo é um desafio em si. E é por isso que eles precisam que clientes precisam de consultoria, que enxerga um pouquinho mais do todo, e é por isso que essa área está em cada vez mais evidência. Beleza? Tá. E aí, pegando um gancho aqui com o que a Caju falou, né, cara, a gente vê que esse cenário de mundo digital é uma loucura, né? Ela começa aqui em 2014 com cerca de 900 ferramentas e 8 anos depois a gente tem mais de 8.000, né? Cerca de 1.000 ferramentas, um pouco mais de 1.000 ferramentas por ano. Então, é uma loucura esperar que um único profissional ou uma única área de conhecimento domine tudo isso, é insano, né? Então, não existe. E é por isso que a gente vê cada vez mais no mercado, né, essa necessidade de times multidisciplinares. Principalmente falando de mundo digital, de tecnologia,
as soluções elas costumam ser muito complexas, né? Não tem uma única pessoa ou um único conjunto de habilidades que resolva todas essas facetas de um problema complexo. Então, quando a gente olha aqui para o mercado, né, pensando aqui em marketing digital, pensando em dados, o que a gente costuma ver? Né? A gente vê muita intersecção aqui, principalmente com essas áreas que a gente tem no diagrama, né? Como programação, matemática, negócio, banco de dados. Algumas dessas intersecções, né, elas dão origem a profissões ali ou áreas que a gente já conhece, né? Como o desenvolvimento de back-end, a inteligência de negócio, né? O business intelligence, Recording in progress. Até mesmo a pesquisa tradicional, enfim, que é algo mais comum aí no marketing, antes mesmo do marketing digital. Então, assim, essas intersecções elas já existiam, mas com o avanço da tecnologia, né, enfim, as novas formas de se comunicar, de integrar dados, o volume de dados que a gente tem disponível hoje, essas áreas, as soluções ficam mais complexas e essas áreas precisam se integrar cada vez mais, dando origem aí a algumas novas áreas, né, áreas que estão muito em voga hoje, né? Talvez hoje a gente está ouvindo muito falar sobre data science, por exemplo, não é algo tão novo assim, né? Mas ficou popular mais recentemente, quando a gente começa a ter popularização de tecnologias, acesso ali a bancos de dados, a ferramentas de cloud. Então, isso fica mais acessível, fica mais barato, a gente tem mais empresas de olho nisso, mais profissionais precisando se adequar a essa nova realidade. E aqui a gente tem até uma brincadeirinha aqui do unicórnio, né, que seria um profissional que uniria tudo isso daqui. Cara, realmente um profissional único não existe, né? Mas existem, sim, empresas que unem muitas dessas coisas, e eu acho que um dos segredos no mercado hoje é a gente ser direcionado, né? Então, não tentar abarcar tudo isso, porque, enfim, voltando ali no slide anterior, é insano. Mas a gente pode agregar, sim, diferentes áreas de conhecimento, né? O que não dá para abarcar tudo, mas o que não pode acontecer é a gente ficar muito fechado em uma única área, uma única ferramenta, não olhar para as integrações possíveis, né? Eu acho que essa é uma palavra muito chave no mercado hoje, que é essa integração. Integração de ferramentas, de tecnologia, de áreas, de pessoas, enfim, é necessário. E aqui dentro da DP6, né, pegando aqui o nosso propósito de negócio, nossa atuação, qual que é o nosso foco, né? Quais as áreas que a gente agrega aqui? Análise de negócios, né? O Business Analytics, engenharia de dados e o Data Science. E como que a gente ativa isso, a gente tangibiliza isso para o cliente? A gente combina isso de diferentes formas ali, em diferentes graus, para oferecer essas soluções aqui. Então, pensando mais ou menos, até tentando pegar um pouco aqui a questão de maturidade do cliente, por onde a gente começa, né, a gente poderia ver essa suíte de produtos, de soluções aqui, de baixo para cima, né? Então, primeiro a gente costuma ali, quando o cliente está começando no mundo digital ali, a olhar para os dados, a gente costuma olhar primeiro para essa construção de informação do cliente ali, né? O Customer Information. Então, é onde a gente vai trabalhar coleta de dados, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns desses serviços aqui, não dá para entrar em todos, né? Mas coleta de dados é essencial, né? Então, se a gente quer mensurar, a gente precisa primeiro saber o porquê, precisa ter acesso a esses dados, enfim, todo o processo de tratamento, disponibilização, saúde de bases de dados, governança, que, cara, era algo que eu não olhava muito quando eu trabalhava em mídia, mas hoje é muito mais difícil do que trabalhar os dados, fazer análise, é fazer a governança, porque é um volume incrível, são áreas que falam línguas muito diferentes, né? Na DP6 a gente tem a vantagem, por exemplo, depois a gente vai falar mais, a gente tem uma integração muito forte dessas áreas, né? Embora eu não seja um desenvolvedor e a Bianca aqui não seja uma analista de negócios, a gente entende um pouco a área ali um do outro, a gente troca muito para a gente conseguir entregar a melhor solução para o cliente, né? Então, pensando aqui nessa construção de maturidade, né? Então, tendo um time integrado, a gente começa dando para o cliente ali essa visão de dados, construindo ali o que ele precisa. Depois que a gente tem acesso a essas informações, está tudo construído ali, a gente pode utilizá-las, a gente precisa ativar o valor delas. E quando a gente vai aqui para a estratégia do cliente, né? Então, a gente vai olhar um pouco mais ali em como agregar esses dados na visão do cliente, fazer a atribuição, identificação desses dados, unificação. A tech stack aqui está muito relacionado às plataformas de tecnologia que a gente vai usar, né? Então, como a gente viu ali naquele mundo de marketing digital,
cada ferramenta faz uma parte ali do fluxo, né? Uma vai cuidar da coleta, outra vai cuidar de tratamento, outra vai cuidar de unificar, para a gente conseguir saber que aquele cliente é aquele cliente mesmo, né? Para saber que o seu irmãozinho ali que está usando a sua conta do YouTube não é você, né? Então, a gente, enfim, tem todos esses tratamentos, essas tecnologias que a gente tem que implementar e fazer elas conversarem ali para a gente identificar quem é o cliente, qual a jornada, qual o momento que ele está, né? Se a gente precisa fazer uma ação de branding para fortalecer a marca, ou se não, o nosso cliente ali ele já conhece, a gente precisa mais aumentar ali o engajamento dele, ou de repente aumentar o ticket médio. Então, tudo isso entra um pouco aqui nesse desenvolvimento de estratégia aqui para o cliente. E quando a gente já tem isso um pouco mais trabalhado, a gente consegue ir mais alto nível ali, né? Que acaba sendo menos operacional, que acaba sendo ali muito mais estratégico, muito mais apoiado mesmo na inteligência de dados, né? Então, é onde a gente entra aqui nos insights dos consumidores, né? Os Customer Insights, e a gente tem aqui alguns tipos de análise, trabalhos que a gente faz recorrentemente ali para o cliente, né? Análises descritivas, então, dá para o cliente visão do que está acontecendo, diagnóstico, então, explicar para ele o porquê está acontecendo, porque ele tem um problema, porque ele tem um gargalo, ou porquê seria importante explorar determinada oportunidade. A gente tem modelos, tem trabalhos de soluções preditivas, né? Então, cara, baseado nos dados que a gente tem, o que a gente pode inferir sobre o futuro, o que a gente pode orientar esse cliente sobre o futuro para que ele esteja preparado, né? Tome as melhores decisões com antecedência. E o prescritivo, né? Então, olha, a gente sabe que determinado comportamento de negócio é esse, para a gente melhorar tal coisa, né? Então, antes que aconteça, né? Antes que esse problema sequer surja, cara, como que a gente pode tomar a frente ali do mercado e fazer algo novo que ninguém fez ainda? E depois esse Customer Interaction aqui, né? Então, tem muito a ver com essa questão de visão única do cliente, né? Hoje em dia, a gente fala muito de orientação a dados e centralidade no cliente. Então, quando a gente vem para esse Customer Interaction, a gente está ativando, acho que, o máximo potencial dessa questão de centralidade do cliente, né? Então, quando a gente consegue realmente olhar para o nível usuário, né? Não nível demográfico, psicográfico, mas a gente consegue olhar para cada cliente, saber quais são as preferências, as necessidades, orquestrar isso dentro das nossas comunicações, né? Existem empresas ali que, inclusive, levam esses dados de cliente para o R&D, né? Ali a pesquisa e desenvolvimento. Então, eles utilizam dados que eles obtêm com a navegação no aplicativo, o uso ali de um website, eles utilizam isso para ter feedback, para construir um produto melhor, ou para decidir qual produto eles vão lançar no mercado, com qual feature ou não, né? Então, tudo isso daqui, de um jeito ou de outro, a DP6 acaba fazendo, e, enfim, acho que tem um potencial gigante de a gente explorar essa questão de dados no mercado hoje. Bem, falando um pouco aqui, né, de como a DP6 tangibiliza essas questões, esses trabalhos aqui. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né? A gente tem esse entendimento que cada cliente é único, né? E eles precisam ali de soluções únicas. E essa é a proposta do DP6, né? A gente quer oferecer o máximo de agilidade ali, o que a gente tiver de soluções prontas ali, fáceis de implementar, melhor, mas a gente entende também que no dia a dia a realidade do cliente ali acaba tendo complexidades que, enfim, são diferentes, a gente precisa atuar em cada cliente ali de uma forma diferente. Então, o primeiro exemplo que a gente traz aqui é de coleta de dados, né? Então, o que o negócio precisa saber, o que ele precisa coletar ali sobre o seu cliente, para ele saber, para ele ter mais informações, poder tomar decisões mais acertadas ali. Então, pensando um pouco na atuação da DP6, né, basicamente a gente pode dividir isso em duas grandes atuações. A Caju vai falar um pouquinho melhor ali da atuação do Data Engineer, né? Mas essa parte de coleta, ela começa com o entendimento do negócio. Então, seria alguém ali como eu, um Business Analyst, que vai conversar com o cliente. Então, aqui na DP6 a gente tem um framework para a gente entrevistar ali o cliente, levantar quais objetivos de negócio, como a gente pode transformar esses objetivos, né, em KPIs, em métricas ali, que são os números que vão dizer para a gente se a gente está se aproximando ou não do objetivo, enfim, como que a gente coleta isso, entender as particularidades do cliente, se ele tem acesso a tais dados, se ele não tem, se a gente consegue coletar, quais as tecnologias ali que a gente vai precisar integrar.
E a gente faz esse levantamento, a gente faz um mapa de coleta, né? Então, a gente pega ali os ambientes deles online, né? Então, seja um web, seja um app, um mobile, a gente vai dizer ali, olha, nessa tela aqui a gente precisa dessas informações, essas informações elas vão chegar para a gente quando o ambiente for carregado, quando o usuário tiver uma interação, quando o usuário tiver esse perfil ou aquele perfil. Então, a gente cria esse mapa, né? E essa é uma visão de negócios. Depois disso, aí eu diria até que essa é a parte mais fácil, a gente toca a bola aqui para a Bianca, né, para os Data Engineers, e aí fica por conta deles ativar isso, né? Então, Caju, se você quiser falar um pouquinho de como é essa visão do Data Engineer. Sim, é fácil até certo ponto, tá bom, pessoal? Porque realmente as coletas existem tecnologias. As coletas geralmente se desenvolvem em tecnologias que já existem. Então, por exemplo, se eu for fazer uma coleta no site, o site existe, ele está lá criado para HTML e a gente usa, por exemplo, JavaScript para comunicar com o site, entender se a pessoa, por exemplo, preencheu um formulário, se ela acessou a página de obrigado de alguma compra ou algo desse nível. Então, geralmente, sim, a gente recebe lá, do pessoal de Business Analyst, recebe, a gente precisa saber se a pessoa clicou nesse link do formulário, se ela chegou na página de compra, se ela scrollou uma página. Então, daí a gente vai, como que eu consigo traduzir esses eventos em algo técnico? Então, chega ali o nosso papel. Então, isso daqui é um evento, aquilo ali é uma visualização de página, isso daqui é um tap num aplicativo. Então, realmente, a nossa parte aqui é a criação dos dados em si, que não é algo que você vê muito no job description, né, do Data Engineer, que Data Engineer geralmente chega, pega os dados e começa a trabalhar em cima deles. Mas, especificamente em marketing digital, como a área é muito dinâmica, a gente muitas vezes precisa começar pela criação desses dados. Então, implementação de uma ferramenta, entendimento de como aquilo vai entrar naquele site e algo desse nível, beleza? Então, a gente começa um pouquinho mais embaixo aqui na DPCs. Boa. E aí, seguindo aqui, né, um outro exemplo que a gente trouxe é o de Custom Strategy, né? Claro. Então, oi? Rapidinho. Parecia uma pergunta que era sobre o que vocês estavam falando. O pessoal quer saber qual que é a maior dificuldade de trabalhar com dados. Eu posso... Os dados. Pode, Caju, manda. Boa. Para mim, a maior dificuldade é o entendimento por completo do que é aquele dado ou da onde que eu posso chegar naquele dado. Porque, por exemplo, se eu pego a cor favorita do usuário e depois, na verdade, o que pediram para mim é quais são as preferências do usuário, poxa, as preferências do usuário pode ser cor favorita, estilo de fonte ou coisas desse nível, mas eu esqueci totalmente do estilo de fonte, esqueci totalmente das outras coisas de preferência dele. Então, eu tenho que voltar a entender o que na verdade, é preciso coletar. Então, esse entendimento completo do que é de qual que vai ser aquela variável que eu vou usar, e se ela pode ser usada daquela forma, para mim é o maior desafio. Concordo muito com o que a Bianca trouxe. Eu acho que esse entendimento, né, e aí é muito mais ali nesse papo com o negócio. E é importante, né, ter essa integração de um DE, de um BA, porque assim, eu vou muito perguntar ali o que o cliente precisa para o negócio. Só que sem um DE ali, ele fala, tá, mas como que eu ativo isso? Existem outras formas de ativar isso. Para um DE, isso acaba sendo muito específico, né? Então, a gente ter esse entendimento ali com o cliente realmente está... É isso que o cliente quer ver, é isso que ele quer saber, ele precisa dessa informação para tomar tais tipos de decisão. Tá? Como que eu tangibilizo isso em forma de dados? Então, essa é uma dificuldade muito grande. Outra dificuldade que eu vejo muito grande também é em relação à integridade, a padrão de dados, né? Principalmente quando a gente pega algo que já tinha sido construído previamente. Atualmente, a gente trabalha com um cliente muito grande, que está há anos aí no mercado, e o site dele é construído ali em cima de décadas e décadas e décadas de modificação. Então, qualquer alteração ali, qualquer dado, qualquer padrão ali, cara, tem que estar muito bem conversado, tem que estar muito bem entendido, tem coisas que a gente não consegue mudar, e na hora de
fazer a análise desses dados é muito complicado, porque tem que ter uma etapa ali de tratamento, de entendimento do que significam aqueles dados, né? Então, essas etapas, para mim, são as mais desafiadoras. Cara, uma vez que o dado chega para a gente, se o dado reflete o que o cliente precisa, o dado está bem construído e a gente consegue, sabe o que ele significa, cara, a análise é a parte mais fácil do trabalho, né? Construir a base para poder fazer uma boa análise, eu acho que é o mais desafiador. José, acho que tem mais uma pergunta um pouco relacionada a essa parte aqui de dados. O pessoal está querendo saber como é que vocês se adaptaram na nova LGPD. Tá. A LGPD chegou aí causando tumulto, né? Vai ter cookie, não vai ter cookie, a gente pode coletar dados dos usuários, não pode. E o jeito que a gente achou para lidar com isso é entender muito bem quais que são os limites. Entendendo muito bem quais que são os limites, a gente entendeu que não são tantos assim. Só dar a opção para o cliente se ele quer ser identificável ou não. E daí ele escolhe, a gente pode continuar trabalhando com os dados que eles geram de forma anonimizada, se ele escolher, e ainda são os dados, ainda são o que está acontecendo no meu site, só que eu não vou saber quem que fez aqueles dados no meu site. E também teve um pouquinho de se reinventar ali, porque se agora eu não tenho muitos dados anonimizados ou não consigo usar com breadcrumbs, né, que a gente fala, então, pedacinho, vou chamar de breadcrumbs mesmo, depois vocês procuram, mas breadcrumbs que o pessoal deixa aí para a gente conseguir juntar no final, falando, não, esse é o usuário, ele entrou nessa página, passou por aquele site, fez essa compra, se a gente não consegue mais deixar isso bem claro, o que eu posso usar? Então, a gente voltou bastante para si, então deu para começar a entender um pouquinho mais de quais são os dados que eu tenho. A pessoa pode ter se inscrito no meu site, então eu tenho alguns dados dele, como eu falei, cor favorito, até se tem um cachorro ou não, e de repente falar para o pessoal, olha, essa pessoa tem cachorro, então pode ser que ela goste de campanhas sobre cachorros, coisas nesse nível, mas houve bastante um reinvento de, tipo assim, até onde eu sou limitado, e se eu sou limitado em tal jeito, o que eu posso fazer de agora em diante? Boa. E, cara, até vejo isso como algo muito positivo, né? A gente vem vendo não é de hoje, essa discussão sobre privacidade, direito ao anonimato e tudo mais. Isso já vem há algum tempo, né? Fora do Brasil, principalmente na Europa, acho que já é implementado há alguns anos e é bem levado a sério. E, cara, eu acho que a DP6 cuidou disso muito bem, né? Acho que tem não sei se é um comitê inteiro, são algumas pessoas que sempre estavam de olho nisso, acompanhando a evolução, não só na parte tecnológica, mas também a parte legal mesmo, tentando entender, né? Então, a gente teve muitas adequações internas aqui em relações a como funcionavam as coisas dentro da DP6, relações da DP6 com os clientes, e também levando para os clientes, desde o mais cedo possível, essa preocupação de adequação. E falando desse impacto para o mercado como um todo, é um desafio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu encaro positivo porque, como a Bianca disse, faz a gente pensar novas formas, né? Eu acho que a gente ficou muito acomodado com dados disponíveis, enfim, todas as formas, né? É muito comum a gente chegar no cliente e o cliente coletar tudo que é dado que você imagina, o cliente ele nem sabe o que tem, ele nem sabe o que fazer com aqueles dados. Enfim, isso gera custo, isso gera trabalho, isso dificulta fazer uma análise melhor ali, porque a gente tem um ditado aqui, né, que assim a gente fala, entra lixo, sai lixo. Né? Se eu tenho dados que são ruins, que não me dizem nada, prejudica o meu trabalho. Em relação à mídia ali, eu vou precisar tomar mais cuidado, né, com como eu estou identificando aquele cliente, como eu estou me comunicando com ele, se eu estou realmente entregando valor para aquele cliente, para que ele queira continuar se relacionando comigo, né? Porque o dado dele, para mim, é valioso, e eu tenho que fazer por merecer esse dado. Então, eu vejo que é uma mudança positiva no mercado, né, que vai forçar os profissionais a pensarem melhor no benefício para o cliente, né? Não sair fazendo, tenho dinheiro, tenho budget aqui, vou gastar por gastar. Não, eu vou fazer o melhor, eu vou escolher quem é o meu cliente, vou escolher a melhor comunicação, vou tentar oferecer a melhor experiência para que ele confie em mim e queira confiar os dados dele para mim. Então, acho que é mais ou menos esse o meu pensamento.
José, tem mais uma última pergunta aqui em relação a essa parte dos dados. Quais ferramentas são necessárias ter domínio para trabalhar com os dados coletados? Difícil. Eu Cara, falaria que não ferramentas, mas sim conceitos. Se você entender conceitos, por exemplo, o que é uma campanha, o que é uma mídia, o que são as mídias, o que é um engajamento, daí você já chega muito bem preparado. Então, não importa, como a gente falou, mais de 8.000 ferramentas. Domínio de ferramenta vai ser muito complicado ser uma bala de prata, mas domínio de conceito, para mim, é algo que vale muito a pena. cara, concordo muito com a Caju, com a Bianca. E isso é o mais fundamental, porque ferramentas, elas podem até mudar um pouco ali o funcionamento, mas elas trazem muito dos mesmos conceitos, né? E aí, falando um pouco do meu lado aqui de BA, cara, conceitos de analytics, né? Tem uma categoria de ferramentas que chama Analytics, né? Então, a gente tem o Google Analytics, Adobe Analytics, o Facebook Analytics. Embora elas tenham algumas diferenças, mostrem visões diferentes, a gente vai ter ali os mesmos conceitos parecidos como sessão, como usuário, como jornada, como dimensão, como métrica, né? Então, tendo um entendimento básico desses conceitos, cara, domine esses conceitos, pega uma ferramenta como o Google Analytics, que eu acho que é a mais comum, mais utilizada no mercado, né? Tem um curso ali do Google, que eles, inclusive, têm uma conta de teste do Google Analytics. Cara, faça isso, eu acho que é um ótimo começo para quem está interessado. Legal. Obrigadão, José. Acho que, por enquanto, em relação a essa parte de dados, é isso, tá? Beleza. Fechou. Então, vamos seguir aqui, né, para o segundo exemplo que a gente trouxe, é sobre esse Custom Strategy, né? Então, uma vez que os clientes têm ali, tem dados, tem coleta e tudo mais, como que a gente faz para, de fato, né, ativar o valor desses dados, colocar em prática? Tem muitas formas diferentes, né? A que a gente trouxe aqui foi um trabalho que eu e a Bianca trabalhamos juntos, que foi bem legal, né? E a ideia, basicamente, era um cliente que tinha muitos dados, já fazia mídia, faz bem a comunicação, mas ele queria melhorar, queria ter essa visão única de cliente, né? Ele queria saber que aquela pessoa que ele está falando no Google, no Facebook, é o dono do CPF tal, que tem o produto tal e que tem a propensão para comprar produto XPTO. E aí, ali enfim, acho que teve um processo longo de decisão ali com o cliente, analisando soluções e tal. O que foi entendido ali é que a solução era uma DMP, e do lado de negócios, né, ficou para a gente entender aqui qual a melhor DMP ali, né, uma categoria de ferramentas, qual seria a melhor, baseado nas necessidades, os requisitos ali do cliente, e depois bolar estratégias ali de uso, né? Beleza, como que não sei para familiaridade de vocês com DMP, mas DMP basicamente é uma ferramenta que pega dados de diferentes fontes, né, online e offline, ela agrega tudo num lugar só, ela identifica e depois ela distribui isso ali para outros locais, né? Então, você pode pegar pessoas que têm interesse por crédito e eu quero impactar essas pessoas no Facebook, no Google, no Instagram. Então, basicamente, é isso que a DMP faz. Então, a gente falou, beleza, como que a gente cria essas audiências, como que a gente segmenta, sabe quem tem propensão ao quê, aonde a gente ativa essas pessoas, como a gente constrói uma régua, uma sequência de comunicação com essas pessoas, e essa foi basicamente a parte de negócios. E aí, de novo, não tinha sido fácil, né? Mas eu diria que foi a parte fácil aqui, mas aí depois para a parte dos desenvolvedores é que ficou toda a treta aí de implementar. Sim, porque com uma ferramenta nova, vem também a complexidade que aquela ferramenta traz, né? Então, não é mais só uma coleção de dados como a gente conhece, né, nas ferramentas de analytics. Não, é uma DMP. Ela está muito focada em performance de entender o usuário, entender todas as informações que eu tenho possível para aquele usuário. Então, eu tenho que traduzir essa complexidade que ela traz a mais em uma forma de uma implementação consistente ali, então ver o que eu consigo pegar ou não. A gente aqui na parte de engenharia de dados, a gente entende bastante, a gente tem reuniões internas que falam bastante sobre o que é tecnicamente factível ou não.
Então, o que eu posso fazer tecnicamente ou não? Tipo, eu não posso taguear, por exemplo, por enquanto, uma pessoa que entrou na minha loja física. Calma, ainda não chegamos nisso. Mas, eventualmente, a gente pode chegar, a gente pode, talvez, trazer essas compras numa loja física e falar que essa pessoa, com certeza, passou lá porque ela fez uma compra ali na loja física. Então, eu consigo trazer essa complexidade de uma outra forma. E daí o DF fica responsável, né, por essa arquitetura, fala até onde o pessoal de BA pode sonhar ou não, e garantir a integridade, né, que é uma das coisas que o José falou, se entra lixo, sai lixo, então a gente tem que garantir que nenhum lixo está entrando, apenas dados consistentes e íntegros. Perfeito. E aí, até pegando um gancho com a pergunta que alguém tinha feito, né, o que é importante saber ali e tal, cara, muito mais do que ferramentas são os conceitos, né? Então, essa foi uma ferramenta nova que a gente atuou, nós dois, né, nunca tinha mexido com essa ferramenta específica, e, cara, na hora de montar ali a arquitetura, de desenhar com o cliente estratégias como cliente ativo, foi muito importante a gente ter conhecimento ali de a questão de cookies, de identificação, de como que a gente faz para cruzar, ter certeza que aquele usuário realmente é o usuário que a gente quer, né? Então, a gente ter os conceitos disso foi muito importante para a gente entender como viabilizar isso no cenário específico aqui da ferramenta. A ferramenta ali a gente aprende, a gente lê uma documentação, a gente faz um curso, isso a gente aprende. Mas sem esses conhecimentos básicos, esse trabalho seria muito mais difícil, né? Talvez até inviável. Bem, se tiverem perguntas, mandem. Se não tiver, eu vou seguir aqui, gente. E o último exemplo que a gente trouxe aqui foi mais voltado aqui para análise de mídia, né? Que é algo muito comum no marketing digital, talvez a parte que seja mais conhecida, assim, a cara do marketing digital, é a parte de anúncios, de propaganda, de advertising, né? E aqui na DP6, como que a gente trabalha com isso? Ajudando os clientes a identificar como otimizar ali. Isso envolve desde de questão de estratégias, gestão de audiências, a relatoria, a atribuição de mídia, enfim, tem uma série de soluções que a gente pode aplicar aqui para evolução de mídia. E aqui do lado de um BA, né, a dificuldade que a gente tem em mídia, primeiro, essa questão da atribuição, da identificação, né, então a gente sabe realmente que comunicação, mídia, ela gera resultados, a gente vê isso, né, se a gente desliga ali as campanhas, a gente vê que para de entrar dinheiro, para de entrar vendas, mas é muito difícil a gente saber, né? Poxa, se eu desligar essa campanha do Facebook, qual será o impacto, né? Ou se eu colocar mais dinheiro nessa outra campanha, será que eu vou ter mais retorno? Será que o meu retorno começa a diminuir? Eu gasto mais para ter o mesmo retorno? Então, saber qual campanha está gerando qual resultado, até mesmo o porquê está gerando aquele resultado, né? É a maior dificuldade que a gente tem. E, cara, grana em mídia são um dos maiores orçamentos que as empresas têm, né? É muito dinheiro que rola mesmo nesse meio. Então, considerando empresas aí, por exemplo, que gastam milhões e milhões em mídia, atingem milhões de usuários por mês, cara, uma redução ali, sabe, uma economia de 2%, 3%, pode ser dezenas, milhares de reais ali que a empresa economiza. Então, do lado de um BA, né, o que a gente olha muito? Os modelos de dados, os modelos que vêm ali das plataformas de mídia, para a gente entender como que é feito a atribuição, né? Então, se a gente pega um Google e Facebook, por exemplo, ali, impactando o mesmo cliente. Se aquele cliente converter, fizer uma compra, você vai olhar no Facebook, o Facebook vai falar, opa, esse cliente é meu, fui eu. Você olha para o Google, o Google também fala, opa, não, fui eu que levei esse cliente. Qual das duas campanhas está funcionando? Ou se as duas estão funcionando, qual funciona antes, né? Qual eu preciso ter antes? Ou qual a participação eu devo dar para cada uma ali? Então, a gente precisa entender como que as ferramentas ali contabilizam essas conversões, entender como que são feitos os modelos de dados, estruturas de campanhas de atribuição. A gente vai gerar e analisar ali relatórios de ferramentas de mídia, ferramentas de analytics, modelos de atribuição, né? Então, é justamente para a gente lidar com essa complexidade de para qual ferramenta eu atribuo uma venda, um lead, ou até mesmo ali um reconhecimento de marca, né? E, enfim, existem diversos modelos, não existe uma solução única. Então, a DP6 aqui também ela desenvolveu um negócio muito legal chamado Multi-Marketing Attribution, então, onde a gente lida com, a gente
faz uma experiência com todos os modelos heurísticos que tem no mercado, né? Primeiro clique, o último clique, linear, e tem alguns modelos também ali baseados em modelos preditivos, né? Então, poxa, se eu tirasse o Facebook da jogada, cara, o que eu posso esperar aqui de redistribuição de resultados, né? Ou qual que é o melhor canal para eu começar uma comunicação, qual o melhor canal para eu terminar essa comunicação. Então, essa questão de atribuição é muito rica e eu acho que é um dos pontos principais, né, para a evolução aqui para o futuro do marketing digital. Ainda mais agora com o fim dos cookies, fazer essa atribuição vai ficar cada vez mais difícil. Enfim, e otimizar o ROAS, que é otimizar o resultado, ali, o retorno sobre o gasto com os anúncios. Enfim, estou falando coisa, um monte de né? coisa. Se deixar aqui, eu vou falando, gente. Então, Caju, assume aí. E daí existem todas essas possibilidades e quem constrói as bases para eles conseguirem ir atrás disso fica com o Data Engineer. Então, a gente entra e começa, ele quer saber o Facebook e o Google numa mesma visão, e também quem entrou na loja. Então, a gente vai lá e, tá bom, como que eu consigo cruzar esse dado de uma forma consistente? Que a parte de ter consistência é muito importante. Então, a gente vai lá, começa, deixa eu extrair do Facebook, extrair do Google, extrair do próprio dado interno, deixa eu cruzar esses dados, ver o que acontece e deixa eu disponibilizar em uma forma única, né? Talvez numa tabela única ou algo desse nível. Isso é fazer ETL, para quem já conhece esses termos e está no mundo. Então, extract, transform e load, que é o que a gente usa principalmente, é o conceito por trás de tudo que a gente monta aqui. Então, isso daqui está no job description de um data engineer em qualquer lugar. Então, essa arquitetura, engenharia de como que a gente pega os dados de diversas fontes, deixa eles cruzados e devolve de volta para a equipe que vai fazer a análise em cima, faz bastante parte do nosso dia a dia. E daí sempre, então, a gente que tem que estabelecer o que é cruzável, só dá para cruzar o que cruza, né, em si, então, coisas em escopos diferentes, eu não vou juntar uma campanha com uma informação de ad que não faz sentido. Entender os requisitos, né? Por isso que a gente tem que trabalhar muito junto, porque o technical case eu sei, a parte do negócio o José sabe, então a gente tem que trabalhar junto para a gente conseguir deixar a análise bem consistente e realmente, se a análise falar, poxa, esse canal não tá bom, investe no outro, a gente tem que, pensando que são milhões de reais que o pessoal investe em cada um dos lugares, a gente tem que estar certo que aquela é a recomendação que a gente vai dar para ver se no mês que vem a gente consegue ter um resultado ainda melhor, um ROAS ainda melhor, porque no mundo de marketing digital, pelo menos o que eu acompanhei, o pessoal não quer diminuir o dinheiro, então eles não querem economizar, o que eles querem é aplicar o dinheiro deles de forma mais inteligente, então eles não querem diminuir o dinheiro em mídia, então a gente fala, se você diminuir aqui, talvez você consiga o mesmo resultado. Não, eles querem, tá bom, mas se eu diminuir menos e ter o mesmo resultado, onde que esse dinheiro que vai sobrar eu invisto para ter um resultado melhor ainda? Então, esse é o pensamento que a gente tem aqui nesse mundo. Perfeito. Por sinal, tenho uma dúvida com relação a isso. Como vocês fazem as métricas dos resultados dos ads? Como assim? Uma ótima pergunta. Como vocês fazem as métricas dos resultados dos ads? Então, pelo que eu entendi dessa pergunta, como que a gente, daí quem perguntou pode falar se está certo, como você, José, consegue falar que tal anúncio é melhor do que aquele outro anúncio? Quais são as métricas que você usa? Cara, isso começa principalmente entendendo ali qual que é o objetivo da campanha, né? Então, cara, se eu tenho uma campanha de performance, né, eu quero vender, cara, eu vou olhar para o número de vendas que ela gerou, né? E aí entra essa questão da atribuição. Então, por exemplo, eu tenho ali Facebook, Google, as duas tentando vender o mesmo produto. Se o usuário tiver interagido com as duas, no Google eu vou ver uma conversão, uma compra, no Facebook eu vou ver outra, eu deveria ter duas. Mas quando eu vou olhar ali no meu back-end, no que de fato entrou ali de venda de dinheiro, eu tenho uma venda só.
né? Então, para quem que eu atribuo isso? Então, a gente vai olhar aqui, a métrica é a venda, e a atribuição a gente vai olhar ali os modelos que fazem mais sentido, enfim, dependendo de N fatores. Mas a métrica, né, os KPIs, basicamente eles vão depender do objetivo da campanha e do objetivo do cliente, né? Então, se eu estiver falando de campanha de performance, é venda. Se eu estiver falando de consideração, eu posso falar ali de engajamento, de CTR, né, que é o click-through no anúncio. Sei lá, se for um vídeo, o tempo que a pessoa assistiu do vídeo, se aquele vídeo gerou um clique para a pessoa saber mais, né? Então, precisa entender ali qual que é o objetivo da campanha, o objetivo do cliente, e baseado nisso, a gente vai definir qual que é o nosso KPI, né? Um ou dois no máximo, geralmente é um só, qual é o principal, e geralmente a gente tem algumas métricas de suporte ali que dizem se a gente está indo para o lugar certo ou não, né? Não sei se eu respondi. Acho que foi. Obrigada. Boa. Então, se não tiver mais dúvidas, agora eu passo a bola aqui para a Thay, para ela contar um pouquinho como é o maravilhoso mundo da DP6. Oi, pessoal, prazer, eu sou a Thaís, trabalho no RH da DP6, então eu vou explicar agora para vocês um pouco sobre a nossa cultura. Eu fui respondendo algumas perguntas ao longo da apresentação, vou dar uma retomada também, de acordo com o que a gente for falando. Então, vamos lá, né? Eu acho que o maior diferencial que a DP6 tem como empresa são os nossos colaboradores. A gente fala que os dados não são inteligentes por si só. O que faz a diferença são as pessoas que estão por trás deles e a forma que a gente faz essa manipulação. E aqui, por conta disso, você vai ver que os profissionais que a gente tem aqui dentro são não só altamente qualificados, eles também estão sempre dispostos a compartilhar os conhecimentos, ajudar a chegar na melhor solução. Uma das perguntas que apareceu durante a apresentação foi sobre treinamentos e como que a gente faz esse treinamento aqui. Então, não só de novo, mas nós temos sim os treinamentos estruturados, uma semana de onboarding, nós temos também o programa de estágio que vem com esses treinamentos, mas quem faz tudo isso, quem está transmitindo esse conhecimento são os próprios DP6ers. Então, a gente sempre tem as pessoas como a Caju, né, a Bianca e o Zero, falando para os nossos colaboradores, quem está entrando, quem já está aqui há anos, compartilhando o conhecimento que cada um tem. Então, toda sexta-feira a gente tem esses treinamentos que são de diversos tópicos que foram sugeridos pelos próprios DP6ers. Os treinamentos passados ficam todos disponíveis na nossa intranet para quem entrou depois poder assistir também. E eu acho que um diferencial muito grande. E a gente também transmite o nosso conhecimento de volta para o mercado por meio de blog, podcast, webinars. A gente vai ter um webinar, inclusive, amanhã, de Data Engineering. Então, eu acho que é o que faz a DP6 um lugar tão especial. São essas pessoas que a gente tem aqui dentro. Eu não sei se eu posso falar, Thay, mas tem a educação continuada também. Exato, bem lembrado. A DP6, ela realmente investe na capacitação aqui da galera. Um dos nossos benefícios é o nosso auxílio para a educação dos nossos colaboradores. A gente, então, dá um subsídio de até 80% para que nossos colaboradores façam cursos, palestras, workshops, eventos, pós-graduações, MBAs e tudo mais, para que eles realmente continuem se qualificando. E a gente dá um subsídio de 100% para que eles tirem certificações também, de várias e diversas ferramentas. Quanto mais, melhor. Eu acho que uma coisa que ilustra muito a nossa cultura é o nosso dress code. Então, aqui na DP6, a gente é uma empresa que mantém um clima muito informal. Nós não somos uma startup, a gente já vai fazer 14 anos de vida, mas tem um climinha de startup, porque a gente está aqui, todo mundo vestido da forma que você se sente bem. A gente acredita que o jeito de se vestir é um jeito de se expressar, de mostrar a sua personalidade, e aqui a gente quer que todo mundo seja você mesmo, sem medo de preconceito, sem medo de discriminação. Então, aqui tem uma foto acho que do Halloween de 2019, nosso último Halloween, saudades, onde a gente vem todo mundo vestido de fantasia, aproveitando, se divertindo. E aqui não é só os colaboradores, os CEOs também vão vestidos. A gente tem concursos de fantasia. Isso também acontecia no carnaval.
no home office, a gente também teve que tentar transmitir a nossa cultura para a casa de cada um. Então, a gente fez ainda concurso de fantasia, sim, à distância, mas teve. A gente tem os nossos recebidos DP6, onde o nosso maravilhoso time de marketing manda um pouquinho da cultura da DP6 dentro da casa de cada um. Um exemplo aqui, olha, para o Dia das Crianças, a gente está com uma competição de cookie, então eles mandaram a mistura para a gente fazer o cookie. Tivemos na festa junina um aulão inédito de um dos nossos colaboradores de como fazer quentão. Então, realmente tentando manter a nossa cultura, por mais que a gente não está perto um do outro fisicamente. O que mostrava um pouquinho também era que a gente atende os clientes dentro da empresa do cliente, daí sim a gente falava, pessoal, vamos se adequar ao dress code do cliente. Então, só nessa questão, mas dentro da DP6 era realmente um espaço muito aberto e gostoso, onde todo mundo pode ser você mesmo. O nosso ambiente de trabalho, fisicamente, nosso escritório fica bem pertinho do Mackenzie, inclusive, na Avenida Angélica, em São Paulo. Era um ambiente sem portas, sem paredes, onde todo mundo sentava nas mesmas mesas e cadeiras, onde você tinha muita liberdade de chegar para o amigo do lado e perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida, ajudar e ensinar. No ambiente digital, a gente segue sem paredes, entre aspas, no sentido onde você tem muita liberdade de chegar no chat de qualquer pessoa da empresa e falar, oi, me ajuda aqui, estou com uma dúvida. A gente tem fóruns, então temos grupos e fóruns onde o pessoal pode tirar dúvidas, trazer novidades, trazer ideias mirabolantes. Temos centros de inovação, onde o pessoal pode realmente trazer coisas novas para inovar e ajudar os clientes, ajudar o mercado, ajudar o dia a dia de cada um. Nosso escritório era muito querido e ele era fisicamente sim, em São Paulo. A gente mantinha também um cowork no Rio de Janeiro, já que tínhamos alguns clientes do Rio. Mas na pandemia, o escritório da DP6 virou o Brasil e até em alguns casos fora. Então, a gente está com colaboradores pelo país inteiro. A gente está com colaboradores em Israel, a gente está com colaboradores no Egito, a gente está com colaboradores em Chicago. E a ideia é sempre continuar expandindo e pegar a DP6 e conquistar esse mundo inteiro. Então, é um ambiente que agora ficou virtual, mas que ainda assim é muito gostoso e dá muito prazer de estar dentro. Continuamos pertinhos, cara. Continuamos pertinhos. Em questão de desenvolvimento, como eu falei, a gente tem os treinamentos, mas uma coisa que eu acho incrível na DP6 é o nosso plano de carreira. Aqui a gente tem um plano que é bem definido no sentido em que nós temos cargos, como dentro da operação a gente tem os consultores júniores, plenos, sêniores, coordenadores, gerentes, etc. Dentro de cada um desses cargos nós temos níveis, e a gente tem exatamente desenhado e explicado para todos os nossos colaboradores o que é esperado de cada cargo, de cada nível, o que eles precisam fazer para subir e como que eles conseguem chegar lá. Para subir no nosso plano de carreira, a gente tem avaliações periódicas, então nós semestralmente temos uma avaliação de desempenho, onde caso você tenha se desenvolvido de acordo com o esperado do seu plano de carreira, do seu PDI, você vai subir um degrauzinho. E durante o semestre, você também não está solto, sabe? O que eu tenho que fazer? Você vai ter sempre um tutor, uma pessoa para te ajudar a desenhar o seu PDI, a te dar feedbacks, entender como que você está indo, e também tem sempre uma equipe. Então, a gente fala muito de autonomia, autonomia é como você aprende, mas é uma autonomia assistida. Você vai ter sempre uma equipe, um tutor, um líder, para te ajudar sempre que você precisar. Então, é só levantar a mão, que vai ter sempre gente ali para te dar um apoio. E nosso programa de estágio é o nosso orgulho. Nosso programa de estágio, a gente tem ele já há muito tempo. Caju veio do programa de estágio, né, Caju? Sim. Primeiro. Então, o primeiro programa de estágio nos deu a maravilhosa Caju. A gente está com um programa de estágio que começou esse mês, inclusive, agora foi esse mês, acho que foi mês passado, a gente mudou de mês já. Então, quem entrou no mês passado, o nosso maior programa de estágio até o momento, a gente teve quase 30 novos estagiários entrando aí das áreas da operação, de engenharia e de analista de negócios. Nós não discriminamos por curso,
Então, o pessoal tem interesse, tem o tempo necessário antes da formação para poder estar aqui e crescer? Vem. O nosso programa de estágio, a gente faz uma seleção aberta para que a gente possa incluir o maior número de pessoas possível. Ano que vem a gente vai ter provavelmente 2 programas de estágio no meio do ano, no final do ano, sempre crescendo. A gente está realmente num momento de muito crescimento da DPCs. E também estamos sempre visando trazer cada vez mais diversidade aqui para dentro. Porque a gente acredita que é por meio da diversidade que a gente cresce. São pessoas diferentes, com cabeças diferentes, pensando juntas, que vão trazer essa diversidade dentro da DPCs. E temos estágios pontuais também, não só das áreas da operação. Então, por exemplo, estamos no momento contratando um estagiário para o nosso maravilhoso time de marketing. E a gente contratou recentemente para o time de RH, para o time de comercial. Então, a gente realmente está sempre trazendo novas vagas. E um dos pilares aqui da DP6 é o nosso equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Por quê? Porque a gente acredita que pessoas felizes trabalham melhor. E para ser feliz, você precisa estar equilibrado. Não adianta trabalhar todos os dias, o dia inteiro, se matar no trabalho, porque depois você chega num momento que não dá, gente. Você chega no burnout, e ninguém quer isso. Burnout não é bom para ninguém. Então, a gente tenta trazer esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Para isso, nós temos horário flexível. Atualmente, estamos 100% de home office, mas a ideia no ano que vem é ter também um trabalho híbrido, onde a gente possa ir alguns dias para o escritório, alguns dias trabalhar de casa. Temos um banco de horas, então, caso está puxado, o projeto está puxado, preciso trabalhar até mais tarde, tudo bem, você tem banco de horas e pode compensar em outro dia, trabalhar um pouco menos. Tem um day off por mês que você pode tirar se você tiver o banco de horas positivo. A gente dá de presente um day off de aniversário. E também a gente tenta fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis durante o trabalho. Então, como a gente foi para o home office, a gente entende que nossas casas não foram necessariamente equipadas para serem um ambiente de trabalho. Então, a gente mandou cadeiras, teclados, monitores, mouses para cada um. Quem tinha dificuldade de acesso à internet, a gente quebrou a cabeça e trouxe um jeito para que eles pudessem rotear a internet para os computadores de cada um, poder trabalhar de uma forma segura, sem se preocupar, sem ter medo. E também tá sempre crescendo e fazendo mais e ajudando. E se você está com algum problema, a gente estava num momento de muito estresse emocional e psicológico, então a gente trouxe psicólogos para conversarem com nossos colaboradores, trouxemos parcerias de saúde mental e realmente tentando sempre se adequar e trazer esse ambiente equilibrado e deixar os nossos colaboradores mais felizes. Fora que eles estão trazendo, tipo, essa foto que vocês estão vendo foi na Copa, que o pessoal se juntou na nossa maior sala para assistir o jogo, e daí toda a temática e tudo mais. Então, mesmo na pandemia, eles estão, às vezes, a gente tem como ter esses momentos, a gente tem happy hours online e tudo mais também. Sabe que happy hour online não é a mesma coisa, mas ainda assim a gente consegue sempre ter aquele momento de conversar, bater papo, distrair, e realmente estar um pouquinho junto, mesmo separados. E, como vocês veem, a gente bate muito na tecla do desenvolvimento e do aprendizado dos nossos colaboradores. É uma coisa que é muito importante para a gente. Então, aqui vocês conseguem ver um compilado das ações que a gente tem. Então, esse programa de educação continuada que a gente mencionou previamente, do subsídio parcial de cursos, palestras, eventos, workshops e tudo mais, a gente tem cursos de língua também, então temos parceria com o Salep, temos parceria com o Instituto Cervantes. A DPC está num momento em que a gente está olhando mais para fora e tentando ver até de fazer projetos internacionais. A gente tem esses treinamentos internos que nós chamamos de DP6 University. Temos esse programa de tutoria e gestão de carreira. As avaliações 360, que são comportamentais, as avaliações de desempenho, que são semestrais, os meetups e webinars que a gente faz espalhados por aí, que nem vamos ter o de amanhã. E, além disso, também, como eu disse, o blog e o podcast. Gente, tem muito conteúdo disponível para o mercado também. Então, caso vocês se interessem por essa área, deem uma olhada depois desses conteúdos que nós temos disponíveis. E para você fazer parte do time, como que faz? Meu Deus! Então, aqui a gente tem um QR Code
para vocês mandarem um e-mail, caso vocês estejam interessados para mim. Então, coloquem o currículo de vocês, falem em que área vocês estão interessados, e quando a gente tiver vagas abertas, a gente entra em contato. No momento, nós estamos contratando para a operação vagas júniores, então, caso a gente tenha pessoas aí que já estão formadas, ou que estão querendo, ou que estão para se formar, já mandem, já avisem, a gente está olhando para perfis júniores também, temos plenos, temos sêniores, temos de liderança, o programa de estágio, acho que por meio de maio, junho, a gente deve estar abrindo, espero muito que a gente já vai conseguir abrir, vamos ter várias oportunidades por aí, e sempre fiquem de olhos nas nossas mídias, então a gente está sempre postando nossas vagas no LinkedIn, no vagas.com, na Geek Hunter, para quem é programador, e em outras várias plataformas por aí. E fiquem de olho no nosso blog para mais conteúdos, para aprender, se estão interessados, pode falar com a gente, temos um Instagram também, a gente sempre responde os inbox que a gente recebe, então, por favor, não hesitem em entrar em contato com a gente. Então, acho que era isso, pessoal, mais alguma pergunta? Ver que aqui não tem nada. Pessoal, eu vou passar agora o vídeo institucional. Se vocês forem tendo perguntas, forem lembrando, vão mandando no chat, que aí a gente pergunta para eles depois, tá? Vou passar aqui. Nosso mundo está sendo construído e desconstruído todos os dias numa velocidade incrível. O que é novo hoje já estará ultrapassado amanhã. As decisões que tomamos hoje e os negócios que fazemos precisam ser mais ágeis e eficientes. O que precisamos para sobreviver nesse novo mundo? Medir bem os resultados do que fazemos e transformar esses dados em otimizações, criando constantemente oportunidades de melhoria. As pessoas hoje consomem um imenso volume de informações. Para tornar a sua marca relevante para o consumidor, no meio disso tudo, precisamos impactar a pessoa certa com a mensagem certa no momento certo. Difícil, né? Mas podemos fazer melhor. Traçar padrões de consumo inteligentes e ações automatizadas através da coleta e do processamento de informações do comportamento do consumidor na internet e nas mídias digitais. E é nesse momento que a DP6 atua, unindo ciência e tecnologia para medir e analisar todas essas informações, buscando continuamente os melhores resultados para o seu negócio. Dados reais e objetivos embasam melhores decisões de negócio e superam uma opinião individual. E como fazemos isso? Medindo os pontos de contato dos seus próprios canais, como sites e aplicativos. Coletamos informações onde seu consumidor clicou, o que ele fez e em qual momento ele está na sua jornada de decisão até a compra. Implementamos minuciosamente as mais avançadas soluções de Digital Analytics e Big Data. Com dados de qualidade, sua marca melhora a relação com o consumidor, reduz atritos e acelera sua performance. Cada perfil de pessoa age de maneira diferente no seu site. Precisamos avaliar quais são as diferenças que facilitam sua decisão e, consequentemente, adaptar o seu site ou aplicativo para gerar mais resultados. Através de testes A/B ou multivariados, é possível testar todos os elementos de um canal, de cores de botões a fluxos completos de navegação, variações de ofertas, títulos e imagens, para descobrir qual combinação gera mais vendas, leads, cadastros ou qualquer outro objetivo. Imagine personalizar o seu conteúdo, a ponto de entregar um site diferente para cada perfil de consumidor. Direto ao ponto, sem desperdício. Com mais dados, é hora de encontrar segmentações mais avançadas e precisas, através de plataformas de gestão de dados, as DMPs. Através de DMPs, integramos todos os dados de clientes atuais e potenciais, do CRM ao histórico de navegação e participação em campanhas. Depois, ajudamos a transformar esses dados em grupos de audiências inteligentes e acionáveis para as ações de marketing, sejam elas tradicionais ou até em canais de mídia programática, proporcionando experiências personalizadas e certeiras. Além de olharmos para os seus próprios canais, também analisamos a performance das suas ações de mídia,
ajudando a tornar suas campanhas mais efetivas e altamente otimizadas. E não basta avaliar apenas a mídia paga, os espaços publicitários. O consumidor moderno está interagindo com sua marca em buscadores, blogs e nas diversas mídias sociais. Ajudamos a sua marca a enxergar holisticamente cada consumidor como pessoas únicas e seus diferentes passos na jornada de decisão. Com modelos de atribuição algorítmica ou personalizados e Media Mix Modeling, podemos calcular o quanto cada um dos pontos de contato online e offline contribuíram para a ação de conversão, seja uma venda, uma assinatura ou um cadastro. Já imaginou que um comercial na TV hoje pode influenciar na compra daqui a alguns meses? Podemos saber quando e como isso acontece e como replanejar eficientemente seu orçamento de mídia. As implementações e recomendações estratégicas que fazemos otimizam o trabalho de equipes de marketing, UX e performance de negócios, evitando investimentos errados, gerando economia e potencializando resultados. A DP6 é parceiro oficial das soluções de marketing digital mais avançadas do mercado, como Adobe, Google e Oracle. E já realizou mais de 500 projetos com as maiores empresas do mercado, sempre mirando nosso principal objetivo, o melhor retorno para o seu investimento em marketing. Está esperando o quê para fazer um projeto conosco? Maravilhoso. Gente, Thaís, José, Bianca, eu só tenho a agradecer vocês. Ouvir vocês falarem sobre a empresa de vocês é algo que particularmente me inspira, porque vocês falam com tanto orgulho, com tanto brilho nos olhos, que é realmente impressionante, é emocionante, assim. Então, eu só tenho realmente a agradecer vocês. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma outra pergunta, tem uma aqui, inclusive, vocês planejam obter um aplicativo? Aí, se vocês quiserem responder, fazer as considerações finais de vocês também, fiquem à vontade, tá bom? A nossa empresa é B2B, então a gente não atende usuários, assim, então a gente dá suporte para apps, claro, mas dos nossos clientes. É um aplicativo DP6, acho muito difícil da gente criar. Também acho. Mas, gente, queria agradecer também, acho que foi uma oportunidade muito legal, enfim, apresentar aqui a DP6, realmente tenho muito orgulho de trabalhar aqui, eu gosto. Algo que falaram quando a gente entrou aqui na DP6, acho que vocês devem ouvir esse discurso de outras empresas, que essa é uma empresa de pessoas, mas a DP6 acho que foi o primeiro lugar onde eu vi isso ser vivenciado na prática, né? Não fica só no discurso. E é por isso que eu realmente sou apaixonado por trabalhar aqui. Enfim, a integração. O que faz aqui a DP6 são as pessoas, né? É a Caju, é a Thaís, é a galera que a gente conversa aqui no dia a dia. Isso é o mais rico que a gente tem aqui, né? A gente aprende, a gente interage, e isso não tem preço, né? Então, fico muito feliz com a oportunidade, agradeço. Cara, espero encontrar alguns de vocês aí na DP6 ainda. Se não na DP6, a gente ainda se encontra por aí. Aumentar a população de maquiagem aqui, né? Zero. Mas beleza, obrigada também a todos pela oportunidade, por ouvir um pouquinho mais sobre a nossa empresa e espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, né, Bianca, José e Thaís. Aí agora, né, gente, eu vou colocar aqui no chat o link de presença para vocês preencherem o credenciamento. Preencham ele com cuidado e corretamente. Ele vai ficar no portal por 20 minutos, ok? Pessoal do YouTube, esse link de presença está na descrição do vídeo. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer. Então, tchau, tchau. O prazer é tudo nosso, Thaís. Prazer foi nosso. Obrigada, Thaís. Obrigada, José. Obrigada.